Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês. Você que ainda não me conhece, eu sou o seu irmão Nilson Queiroz do canal Verdadeira Graça. Você que ainda não inscreveu no meu canal, inscreva no meu canal. Curte essas mensagens para edificação, para abrir o entendimento, para que nós possamos cada dia mais ser libertos por aquele que nos libertou. Porque Cristo veio a este mundo para libertar o homem e a mulher da escravidão. E eu tenho uma mensagem, e essa mensagem é muito importante, principalmente para os casais. E o tema é esse: a mulher deve obedecer à igreja ou obedecer o seu marido? Ela não tem que obedecer à igreja nem o seu marido, porque ela não casa para viver debaixo de obediência. Ela casa para ter um lar. Ela casa para ter uma união, uma vida conjugal, uma vida a dois. A igreja não deve intervir, se colocar na vida do casal. O pai e a mãe não devem se pôr na vida do casal. Sogra e sogro também não se deve. Ninguém deve se pôr na vida do casal. Porque ela, a jovem, muitas vezes ela já é maltratada na sua casa pelos seus pais. Talvez o seu pai é aquele homem ignorante, aquele homem que tem uma natureza forte e trata aquela filha com dureza, e ela não vê a hora dela se libertar do seu pai ou da sua própria mãe, e ela então encontra o seu príncipe, ela encontra o amor da sua vida. E quando ela casa, ela pensa em ser feliz, com ela mesma, ela pensa: agora eu mudo de vida. Como diz aquela música: muda de vida ou vai me perder, seja contigo, eu sou com você. Então, ela acha que vai mudar de vida. A partir do momento que ela casa, ela passa por aquele ritual que é antibíblico, entra dentro das chamadas igrejas, vestido de noiva, para se casar. Mas isso é um costume que veio da igreja romana. E a igreja católica, lá no ano 320, por aí mais ou menos, adotou. E a igreja evangélica, a igreja protestante, a igreja crente, pegou esse ritual para eles. Bem, e ela acha que a partir do momento que ela casa, ela está livre do seu pai. Mas de repente, ela encontra dois julgos. Um julgo que é a tal de igreja. Eu vou chamar de igreja, mas na verdade não é igreja, é uma empresa. Ela encontra ali aquele camarada que é um ignorante, aquele camarada que trata mal a sua esposa, trata mal as suas filhas, seus familiares, e ele começa a colocar dureza em cima. Você não pode usar isso, você não pode fazer isso, você não pode ir ali, você não pode tal. Ela pensa que ela está livre do marido, o marido da mesma forma começa a ignorar, colocar a ignorância, porque você é minha esposa, eu casei com você, mas você é submisso a mim, você tem que fazer o que eu mando. Quer tratar a mulher como fosse um objeto, trata a esposa como ela fosse uma empregada, uma escrava. Tudo ele quer na hora certa, o almoço, o café da manhã ele quer na hora certa. Ela só pode, ele entra no banheiro para se banhar, tomar o banho,
ela tem que colocar toalha, levar o chinelo, sabonete, tudo para ele, dar tudo nas mãos dele, até comida no prato. Ela muitas vezes tem que fazer assim. Isso não vem de agora. Isso vem dos tempos antigos. Porque Abraão era chamado de Senhor por Sara. Então, naquele tempo, a ignorância, porque isso é o instinto do homem. Eu, sendo homem, eu sei que o homem tem um instinto muito forte. Talvez você pode querer discordar de mim, mas existe excelentes esposos que chegam em casa, compartilha com a esposa. Isso é maravilhoso, eu acho muito bonito esse ato. O marido chega, passa, talvez é na escola ou na creche, pega as crianças, chega em casa, enquanto a esposa está fazendo uma coisa, ele vai fazer outra, ele vai lavar, vai fazer comida. Eu tenho um cunhado que é assim, ele chega primeiro, ele faz, meu filho casou, é da mesma forma. Então compartilha, coloca a roupa na máquina para lavar e ajuda a limpar a casa. O dia que a mulher vai limpar a casa no fim de semana, ele pega junto. Isso é um ato muito bonito, mas o tal de machismo não deixa. O camarada que não é da igreja, é de um bar, participa de um bar, ele chega em casa embriagado, insultando, brigando e muitas vezes espancando a esposa. E ela muitas vezes não tem a quem recorrer, porque o pai é um ignorante, o pastor é outro ignorante. Ela vai recorrer a quem? Então ela fica ali, e quando ela vai falar com o pastor, se ela faz parte de algum movimento evangélico, o pastor diz: esse é o seu marido. O que Deus uniu não separa o homem. Mas quem diz que foi Deus que uniu? Como Deus pode unir? Tudo que Deus fez é perfeito. Deus não faz nada imperfeito. O homem é imperfeito, mas tudo que Deus faz é perfeito. O homem procura muitas vezes seguir o seu caminho completamente distorcido dessa palavra. Enquanto a Bíblia disse, lá no capítulo, foi bem claro, a Bíblia está dizendo, lá em Efésios, capítulo 5, e versículo 25, como Jesus amou tanto a sua igreja, porque ali o apóstolo Paulo está dizendo: marido, ame a sua esposa, ama ela, porque assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, dando a sua própria vida. Então o marido é o defensor da sua esposa. O marido tem que defender sua esposa em tudo, porque a partir do momento que existe a união conjugal, passa a ser uma só pessoa. Ele não pode aceitar que ninguém agride a sua esposa, nem com palavra. Ele não pode aceitar que alguém, muitas vezes, fica ali fazendo piadinha, muitas vezes usando palavras ali, que ele não deve aceitar esse tipo de coisa. Então o marido é o protetor da esposa, não ele querer massacrar a esposa, tratar mal a esposa. Eu falo isso porque eu tenho uma experiência de 40 anos de casado. Eu casei em 83, dia 7 de maio de 1983. E eu fui ignorante no início. Eu fui ignorante e eu era o quê? Um obreiro dentro da igreja. Eu era, naquele tempo, eu já era evangelista ali dentro. E eu ia para as vigílias. Passava a noite inteira e ela ficava em casa. E eu era aquele tipo de profeta, onde as pessoas arrastavam gente, multidões vinha na minha casa, dentro da igreja. Eu tinha essa tal de profecia. Então eu passava dias e dias e comecei a querer proibir a minha esposa de ir na casa da mãe dela. Ela ia 3 vezes por dia, muitas vezes na casa da mãe, assistia a novela da tarde, almoçar com a mãe e tal. Eu comecei a me impor. Então o que eu vejo com isso? Eu era dentro da igreja. Então a chamada igreja, ela tem destruído muitos casamentos, muitos lar, muitas famílias têm sido destruídos por causa, eu não vou dizer maldita,
mas eu vou usar outro termo, bendita, porque na verdade é maldita, mas traz maldição sobre o casal e traz maldição sobre a família. Conheço muitos filhos que saíram de casa por causa da ignorância do pai. Filha, aqui você tem que ir para a igreja. Se você está debaixo do meu teto, debaixo do meu comando, você tem que ir. Senão você pega o que é seu e suma dentro da minha casa. Porque aqui todo mundo tem que servir a Deus. Onde está isso dentro da Bíblia? Eu já ouvi isso daí. Essa ignorância. Então, meu irmão e minha irmã, a união conjugal, ela não deve ser nem mesmo a igreja não pode jamais impor na vida de um casal e nem mesmo o marido. Eu falei essa semana, eu trouxe uma mensagem falando sobre a mulher, ela tem liberdade. A vida dela é livre, ela tem liberdade, desde que haja um respeito, desde que haja acordo entre os dois. Porque a Bíblia diz que havendo acordo entre as duas pessoas, com Deus está tudo bem. Porque é necessário que haja acordo. Se tudo que você faça de acordo com o seu marido, de acordo com a sua esposa, o que está de errado? Mesmo que alguém veja e tenta falar alguma coisa, o marido está sabendo, a esposa está sabendo, não se deve fazer nada às escondidas. Tudo que nós que hoje temos a nossa vida conjugal, devemos ser assim. É tão bonito você ver um casal, porque a moça, quando ela casa pensando, porque segundo o conhecimento que eu tenho, que antigamente, quando a moça ia casar, quando ela entrava na igreja, ela tirava o véu e colocava no ombro do rapaz, do noivo. Ali simbolizava que a partir daquele momento, ela estava saindo da responsabilidade dos seus pais e colocando a responsabilidade sobre o ombro daquele homem, daquele moço que estava assumindo o casamento. A partir daquele momento, até ali, o pai cuidou dela. O pai não deixou faltar comida, roupa, escola, remédio, tudo. A partir daquele momento, ele vai cuidar. Então ela tirava o véu e colocava sobre o ombro daquele que seria o seu marido. Mas a gente tem visto que não tem sido assim dentro da própria igreja. Eu não digo nem lá fora, mas dentro da própria igreja tem sido dessa forma. O marido proíbe a mulher fazer tudo, a mulher não pode fazer nada e ele faz tudo. Eu conheço também vice-versa. Eu conheço casal que vai no mercado e há desavença, porque a mulher quer comprar uma coisa, o marido não quer. E já vi também o marido querer comprar, põe alguma coisa no carrinho, a mulher vai lá e tira e coloca na prateleira. Já vi isso daí. E não é dessa forma, porque eu pego o carrinho, quando eu vou no mercado, eu estou empurrando o carrinho, minha esposa põe o que ela quer dentro do carrinho. Porque ela sabe, a casa quem cuida é a esposa, não é o marido. O marido tem outra obrigação. Eu me preocupo com a manutenção da casa. A casa dá um problema, e como agora deu um pequeno problema na caixa d'água, eu estou correndo atrás disso, estou cuidando. Dá uma trincadura, um problema na parte elétrica, mas a casa quem cuida é a esposa. Mas há muitos homens que traz a mulher, como se diz aquele velho ditado, numa rédea curta. A mulher não pode nem tratar do cabelo que ele já está enciumado. E o ciúme tem atrapalhado 90% dos casamentos. Tem sido destruído por causa desse maldito ciúme. Porque ciúme não é amor. Esse livro não registra ciúme como amor. Ciúme é carnalidade. Procede da própria carne. Desconfiança. Se a pessoa faz isso porque a pessoa não confia. E se não confia, ela não pode amar. Como é que ela pode amar se ela não confia naquela pessoa? Então é isso que nós temos visto. Então o que eu quero dizer com isso, para que você entenda,
meu irmão, minha irmã. E eu sempre, quando dava assim, conselho nos encontros de casais, eu dizia assim: quando a moça encontra o rapaz, começa a namorar, a primeira vez que ele desentendeu com ela, já para por ali. Se ela perceber que ele tem um ciúme fora do comum, para por ali. Não tenta querer levar mais aquele namoro adiante. Porque o namoro não é cama. O namoro não é sexo. O namoro é para se conhecer uns aos outros. Agora a pessoa começa a namorar, dali a pouco já vê que aquela pessoa tem um temperamento muito esquisito. Ela continua insistindo. O que ele é no namoro, ele vai ser pior depois que casar. Porque se ele ainda não assumiu a responsabilidade do marido, já está sendo assim com ela, imagina depois que ele casar. Eu tenho visto muito isso. E aí, leva isso para o pastor. E o pastor disse: não, você não pode separar. Porque a Bíblia diz: o que uniu Deus não separa o homem. Agora, aquele homem é espancador. Aquele homem maltrata, humilha, pisa naquela mulher, judia da família. E o pastor diz: não, irmã, a irmã tem que orar mais. Isso é coisa do diabo. A irmã tem que jejuar, fazer mais jejum. A irmã tem que buscar mais. A irmã tem que ficar debaixo da obediência de Deus, que Deus vai fazer uma obra. A minha sogra ficou 32 anos dentro dessa maldita religião e ela morreu. Meu sogro bebia e ela entrou com a promessa, 32 anos, e meu sogro morreu e ela morreu e nada aconteceu. Ela fazia tudo que a igreja ensinava. Cantava no coral, ajudava, cantava no grupo de senhora, participava de tudo, limpava a igreja. 32 anos ela ficou lá dentro. E serviu para quê? Então a igreja tem atrapalhado a vida conjugal de muitos casais. Eu conheço muitos casais que eram uma maravilha, vivia bem, ia na festa, ia no show, ia muitas vezes participar de uma festa do peão, ia num parque, ia em muitos lugares, na praia. Depois que vieram para a igreja, não, hoje você não é mais aquele, você é uma nova pessoa, vocês são novos em Cristo. A velha, a criatura ficou. Antes vocês faziam aquilo porque vocês eram a velha criatura, mas hoje vocês são renovados em Cristo. A vida de você é dentro da igreja. Eu conheço um irmão que deu um testemunho um dia desse aí. Ele disse que ele falou assim: pastor, faz muitos anos que eu não vejo meus parentes. E eu vou visitar eles, faz muitos anos, eles moram muito longe. Faz mais de 6 anos que eu não vejo eles. Não, você não pode ir. Como é que você vai passar o fim de ano e deixar nós aqui? Você não pode ir. Você é obreiro, você tem que permanecer aqui. E ele disse que ele desfez a mala, desfez tudo que ele tinha feito. E o que fez o pastor? O pastor juntou a família dele, foi passear e largou a igreja. Então é isso que nós temos. Você não tem que obedecer pastor. Pastor não é nada seu. E o seu marido, o que você tem que fazer? Tem que haver acordo entre os dois. Se não haver uma harmonia, acordo entre os dois, porque não é negócio de amor, amor não. Esse negócio de falar eu te amo, eu te amo, te amo, é muito bonito essa palavra. Mas tem que haver concordância. Porque a concordância é muito importante. Porque o amor, muita gente mata no nome do amor. Espanca no nome do amor. Briga em nome do amor. Mas quando há compreensão, a pessoa tem que procurar compreender a outra pessoa. Aí as coisas vai bem. Aí não adianta. Aí eu volto agora a falar assim, não é marido, não é igreja, não é pai, mãe, não é sogro, não é sogra, é a vida dos dois. Um procurar compreender o outro, tudo vai bem. Meu irmão e minha irmã, se você gostou, você que é casado, seu marido, eu falo porque o homem tem uma natureza muito forte. Eu falo porque eu, como homem, eu sei o instinto do ser humano, principalmente do homem. Eu sei que a maioria dos casamentos desfeitos, o culpado é o homem.
Então eu estou dizendo isso porque é a compreensão. Meu bem, eu te amo. Ou minha vida, ou meu amor, é compreender aquela pessoa. O dia que você passar a compreender, tudo vai bem. Porque você não casa porque você ama, você casa para amar. Isso que é o importante. Então, meu irmão, minha irmã, se você gostou dessa palavra, graça e paz para todos. Continua curtindo e me ouvindo. Eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação para a nossa vida. Graça e paz para todos.